Que alegria pega a palavra de Deus. Desde quinta-feira estou aqui, junto com outros amigos sacerdotes, juntamente com o Danilo Gesualdo, que tem nos pregado neste encontro. Eu acredito que eu e você temos e muito que agradecer a todos os esforços da Canção Nova, sim ou não? Vamos aplaudir a Deus pela Canção Nova? Você também que está em casa, aplauda com alegria. Foram muitas as almas, afinal de contas, não é? Retiradas, não é? Das mãos do inimigo de Deus. E desde quinta-feira cheguei aqui e já fui pregando sobre, ou seja, adorar Jesus em espírito e em verdade. Quem não escutou a pregação de quinta-feira, depois lá pega. Adorar é amar, louvar e desejar não separar-se de Deus. E eu dizia naquela pregação: Senhor, mesmo que seja para mim fadigoso chegar até a capela do Santíssimo, ao meu oratório, a minha oração do texto, a minha leitura bíblica, mesmo que por vezes eu chegue nesse ambiente formigando, querendo logo sair, sim Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu preciso estar aqui. Por que é que você está sentado? Você poderia até estar em outro lugar, sim ou não? Mas você precisa estar aqui, porque este outro lugar não dará a você o que você hoje precisa escutar, amém? Então isso aqui. Depois, quando foi na pregação de ontem, aquietai-vos. E eu pregava sobre aquela balsa que entrava mar adentro, e não bastasse todo o tumulto, os ventos contrários daquela balsa, há uma coisa, meus irmãos, que nos ajuda a aquietar-nos. É quando olhamos para a nossa balsa e vemos nela quem? Jesus. Porque se formos acomedidos da violência que está acontecendo no exterior e trazemos para dentro da nossa balsa, significa dizer que você já não reconhece Jesus dentro dela. E que bom é vivermos entrarmos dentro dessa balsa sabendo que Jesus está nela. E saber que Jesus está na balsa, enfrentando tudo o que você está enfrentando, claro que faz toda a diferença. Então preguei na quinta-feira, sobre adorar em espírito e em verdade, tomar consciência de que Jesus está na nossa vida. E você sabe que quando Deus se revela, em João Pessoa, eu sou professor de teologia fundamental. E da forma com que foi organizada minhas pregações, está muito bem arquitetada a coisa, porque minha última palestra nesse evento será justamente falar sobre a fé. E eu e você sabemos perfeitamente que a fé é a resposta que eu dou quando Deus se comunica, não é? O que é a fé? A fé é a posição e a postura que eu assumo quando Deus se revela. Quando Deus me mostra. A fé, sabe o que é? Na pregação de ontem, é quando Jesus, depois de pregar a palavra, diz: vamos entrar na balsa e vamos para a outra margem. Sabe o que significa fé? Dizer: vou entrar na balsa e ao teu comando vamos para a outra margem. Nós não sabemos até o que vai acontecer desta margem para a outra, mas termos a obediência e fazermos o exercício de nos submetermos ao comando de Jesus. Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, aquela expressão de fé que Deus quer de mim e de você. Às vezes nós chegamos aqui para um acampamento como esse, e a gente fica dizendo: ai meu Deus, a Juliana cantou e depois eu me arrepiei, eu chorei. E depois você fica assim meio que constrangido, né? Eu estou vendo tanta gente chorar. Esse povo tem mais fé do que eu, né? Meu Deus, o que é que essa mulher tanto chora, né? A gente fica preocupado com pessoas que chegam aqui. Você fica dizendo: meu Deus, e aí, não é? Vejo o povo caindo, se libertando, e eu aqui não estou sentindo absolutamente nada. Não confunda, meus irmãos, essas manifestações, essas emoções, esses sentimentos com fé, porque não tem nada a ver. Diga para a pessoa que está do seu lado: não tem nada a ver isso com fé. Não tem nada a ver isso com fé. Você pode não chorar e não se arrepiar e ser uma grande mulher de fé.
Porque sabe o que significa fé? Coloque aí no papelzinho onde você está escrevendo. Você vai ficar atento ao seu papelzinho e a caneta para escrever isso. Vai dizer em voz alta para que quem esteja do lado escute. Fé tem tudo a ver com a minha decisão. Diga para valer, fé tem tudo a ver com a minha decisão. A minha decisão é a minha resposta de fé. Se eu vou me arrepiar, se eu vou chorar. Olha, fazem oração, eu não choro, eu não me arrepio. Mas padre, eu estou decidido, como na pregação de ontem, ao comando de Jesus, vamos para outra margem. E nós vamos para outra margem. Foi um ato de fé, você hoje veio aqui. Existem atos de fé. Existem pequenas expressões que eu vou concedendo. E eu vou concedendo, dizendo a mim mesmo e dizendo ao meu coração, eu vou porque o Senhor está me chamando para ir para esse acampamento de cura e libertação. Quantos de vocês que estão em casa queriam ter vindo e por conta de situações financeiras não vieram, mas têm acompanhado todo o acampamento em casa? Essa sua decisão de Deus. Quando você diz assim, padre, eu não sou uma mulher de fé. Em outras palavras, você está dizendo que você é uma pessoa inconstante em Deus. Você pode até saber da verdade, mas não se decide pela verdade porque você não está disposto a viver a verdade. Não tem pessoas que sabem a palavra de Deus, sim ou não? As pessoas da sua casa conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, nem que seja mais ou menos, levante o braço. As pessoas da sua casa já ouviram falar na Bíblia, sim ou não? Eu vi aqui todas as mãos erguidas. Mas ter esse acesso de conhecimento, ter escutado a palavra de Deus, ter ficado maravilhado com tudo aquilo que nos foi pregado, ainda não significa fé. Porque a fé é o passo que vem depois do que Jesus fala. A fé, no passo depois do que Jesus fala, é a minha decisão por aquilo que Ele falou. Vocês estão entendendo? A fé, ela é o passo que eu dou depois daquilo que Jesus fala. E por mais que todos conheçam o que Jesus fala, o passo que dá depois, pode acreditar que muitas pessoas na sua casa ainda não estão decididas por Deus, sim ou não? Quem tem pessoas aqui em casa que diz, padre, ainda precisa ter uma conversão na vida desse meu filho, dessa minha filha, desse meu esposo, dessa minha esposa, levanta assim o braço. Eles conhecem a palavra de Deus, sim ou não? Você às vezes tentou falar da palavra de Deus para eles, sim ou não? O que é que está faltando para eles? O passo de resposta depois do que eles escutaram. Porque se eles não tiverem dispostos a abandonar o homem e a mulher velhos, eles não vão poder sentir o que eu e você sentimos enquanto homens e mulheres novos. Aplauda a palavra de Deus, porque a minha resposta e a sua foi essa decisão. É que o passo que eu e você corajosamente deu agora, tem seus sacrifícios esse passo de fé, sim ou não? Tem sacrifícios, sim ou não? Parece que até que aumentaram, né? Depois que a gente respondeu a Jesus. Mas nós vamos resistir até o fim, porque o Senhor que na sua história lhe chamou para atravessar até a outra margem, é o Senhor que vai tomar de conta de tudo aquilo que eu não sei, até que eu atravesse essa margem do que pode acontecer. E eu não sei o que é que vai acontecer depois que eu dizer sim a Jesus, mas a minha decisão será sempre por Ele. Mesmo que humanamente me falte o apetite de rezar, às vezes cheguemos ao nosso diretor espiritual dizendo, eu estou árido espiritualmente, eu não estou conseguindo rezar, eu não estou conseguindo me concentrar. E eu dizia quinta-feira, quem vai à praia e vai para se bronzear, não precisa estar lá, não é na praia, pensando no sol, para que ele faça os efeitos, não, distraído como você está. Se está diante do sol, você tomará no seu corpo todos os efeitos dos raios do sol, mesmo que não esteja pensando nele e que de forma distraída, basta com que você esteja diante. E aqui está o porquê, mesmo sem muito interesse, você está aqui sentado na Canção Nova escutando essa palestra, porque mesmo que terminando ela, você diga, eu não entendi nada, eu sei que os raios da palavra de Deus atingiram você como atinge uma pessoa que está se bronzear diante do sol.
e que distraído sem pensar com ele, recebe dele todos os efeitos, porque a palavra de Deus não cai na alma de uma pessoa para voltar da mesma forma, ela transforma. A palavra de Deus, deixa eu dizer uma coisa a vocês, dentro desse ministério de exorcismo que eu exerço, a palavra de Deus hoje fará efeito na vida de todos vocês que estão aqui. E se você crê nisso, aplauda, porque a palavra de Deus fará efeitos na sua vida. A palavra de Deus que está sendo pregada não volta da mesma forma. Não volta da mesma forma. E que graça, meus irmãos e minhas irmãs, tomarmos a decisão. Eu sei que você tem cruzes, eu sei de que você hoje veio pedir a cura e a libertação, mas peça a Deus a graça de ser uma mulher de fé. Hoje eu vim pedir ao Senhor a cura desta doença. Mas Senhor, se essa doença for uma prova na minha vida, que eu enfrente esta doença com fé. O catecismo da Igreja Católica, anota aí porque depois vocês podem ler no catecismo. O catecismo da Igreja Católica, que foi escrito lá em 1992, não é? Por uma comissão de cardeais. As mãos, claro, do Papa Bento XVI estavam ali, o coração e tudo, né? É tanto que o pontificado dele vai ser todo um debruçamento de fé, de resgate da doutrina da igreja. E ali no número 153 em diante, vocês vão escutar e vão ler tudo aquilo que a igreja fala no catecismo sobre a fé. Então, para não incompridar muito, depois você diga assim, lê o número 153 do Catecismo da Igreja Católica e seguintes. Ô padre, por que eu tenho que me ocupar a ler as coisas? Porque, meus irmãos, nós não podemos amar o que nós não conhecemos. Se a fé é resposta, eu não vou dar a resposta a uma pessoa que não me perguntou nada. Eu dou uma resposta porque eu fui absolvido e fui provocado a realizar, nem que seja por um gesto na boca ou no rosto, sobre uma situação que me provocou. Então presta atenção, a partir do número 153, nitidamente o catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que a fé se resume em duas palavras, crer e confiar. A fé se resume em duas palavras, quais são elas? Nunca mais esqueça disso na sua vida. O que é ter fé? Às vezes as pessoas falam de fé como uma coisa abstrata, como uma coisa alienante, não é? Não, porque essa coisa de igreja aliena. E aí via por diante, não é? E não tem nada de alienante, não. Descobrimos, meus irmãos, que se não fosse a palavra de Deus, seríamos mesmos alienados, não é? Porque hoje nós somos provocados a olhar um instrumento como esse e dizer que ele não é esse instrumento. Mesmo que a nossa razão olhe e o veja e digamos que esse instrumento é um violão, hoje alguém chega para dizer não, é um saxofone. Deus nos mostra e nos revela as coisas como são. E o que é ter fé? Crer e confiar. Crer e confiar em quê? Na palavra de Deus. E se você quer crer e confiar, e se você deseja fazer esse exercício, comece portanto a pedir o dom da fé ao Senhor, nessa travessia de uma margem à outra, nas inquietações que todos nós podemos sofrer na nossa vida, porque eu e você temos muitas inquietações. Você acha que porque eu sou padre, sou exorcista, eu não tenho inquietações, eu não tenho provocações? Às vezes chegando, não é, diante do crucifixo, dizer, eu não queria celebrar essa missa hoje, mas eu preciso dessa missa. Eu não queria hoje abrir a palavra de Deus, porque eu estou zangado, eu estou aborrecido, mas eu preciso meditar a palavra de Deus, porque eu me decidi por essa palavra. E quando eu me decidi por Deus, eu me decidi de uma vez por todas. Eu me decidi dizendo ao Senhor, Senhor, eu me decido em crer e confiar na Tua palavra.
E eu quero viver assim, crendo e confiando na tua palavra. Porque não basta somente, Senhor, eu abandonar diante de ti as minhas feridas, os meus complexos, mas eu preciso colocar diante de tudo aquilo que eu estou pedindo, de cura e libertação, esta pessoa decidida por ti. Senhor, eu estou precisando disso, mas o Senhor sabe. Se o Senhor achar melhor não me dar isso, eu não vou perder a minha fé, eu vou continuar decidido por ti. Porque tem pessoas que seguem Jesus por conveniência, e está assim, de igrejas por aí afora, ou seja, sendo lotadas por católicos, que chegaram dentro dessas igrejas e se acomodaram, sabe por quê? Porque descobriram a igreja, descobriram a comunidade, descobriram o evangelho, que é capaz de dizer aquilo que ele queria escutar e mostrar aquilo que ele queria ver. Essa igreja pode lhe formar em tudo, menos em ser discípulo de Jesus, porque quem quer ser discípulo de Jesus, e um homem e mulher de fé, precisa estar pronto a escutar o que você não quer escutar e a ver aquilo que você não quer que o Senhor mostre. E isso daqui, meus irmãos e minhas irmãs, é um ataque violento contra Satanás. Quando de todas as formas o demônio fica ali girando para lhe perturbar, para dizer: você vai vacilar, da próxima vez que eu passar por você, você vacila. E ele passa, 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 propondo as mesmas coisas até que você caia, e você dizendo: eu sou uma mulher, eu sou um homem decidido por Deus. E é por isso que quando a gente diz assim, leia o catecismo, pega a palavra de Deus, se senta para escutar a palavra de Deus, é para que o Espírito Santo nos ajude a abandonar-nos, a apoiar-nos, firmes no Senhor. Não foi isso que a segunda leitura de domingo passado nos ensinou? Domingo passado, a segunda leitura da carta de São Paulo dizia: continuai firmes no Senhor. Se eu dissesse a vocês, diga ao irmão que está do seu lado os seus problemas, eu concluiria depois que você dissesse isso: diga também ao seu irmão, continue firme no Senhor. Nós temos perdido a firmeza, gente melindrosa. Ai, vamos morrer, vamos nos afogar. Acorda, Jesus, que eu não quero morrer sozinho, não vai morrer comigo, o Senhor foi que me chamou. As pessoas acordando Jesus para morrer com elas. E enquanto a gente está se comportando de forma desesperada, Jesus naquele tumulto todo está dormindo. E sabe qual é a diferença? A diferença está, meus irmãos, porque o Senhor não permitiu que os tumultos, as ondas e os ventos contrários entrassem na sua alma, entrassem dentro do seu coração. Já viu o terror quando eu e você um dia na vida permitiu que esses ventos contrários entrassem? Eu preciso dizer hoje ao Senhor: Senhor, como dizia Pedro, né? Vocês lembram com aquele povo relaxado que hoje também existe dentro, infelizmente, da nossa comunidade, que não sabe o que quer da vida? Ora está na canção nova, depois está lá no terreiro, depois está lá na mesa, lilás, branca, rosa, está lá. Nós exorcistas, inclusive se tem padres exorcistas me escutando, gira o mundo todo, e quando não tem mais onde ir, aí chega até nós, aí vai para a igreja. Depois que se emaranhou com todos os tipos, como que fugindo, aí chega. E para aqueles que chegam, estejam prontos também para escutar, porque existem modalidades para que você, como homem e mulher de fé, vença os tormentos, os sofrimentos, os dilemas da vida. Ou você acha que você se matriculou numa academia, aí você chega a ver lá os pilares, né? As marombas lá, e diz: bem, elas são tão bonitas. Aí depois você passa na catraca, vai embora para casa, você ganhou algum músculo? Você perdeu algum quilo? Você entrou na academia, viu todos os instrumentos e saiu. Você perdeu algum quilo? A gente quer fazer isso com o evangelho.
A gente abre a Bíblia, olha a Bíblia, mas esquece que na relação com a palavra de Deus, existe alguém que, como vai para a academia, precisa interagir com aqueles instrumentos, e é o seu esforço. Existe alguma pílula que depois você vai tomar e vai substituir o esforço com aquela maromba ali, com aquele pilar que você está levantando? Existe alguma coisa? É você e aquele instrumento. Vai suar, alguém vai chegar, vai dizer, eita, hoje você está... Mas são esses exercícios que nós vamos fazendo, dizendo, olha, se eu for fiel, se eu for firme, todos esses instrumentos que me foram colocados nessa academia, vai fazer claro que meu colesterol baixe, vai fazer claro que meu triglicérido baixe, vai fazer claro de que eu comece a dormir bem, porque alguém colocou até esses instrumentos, mas até que eu entendesse que eu precisaria interagir com eles, e interagir com eles foi fazendo com que você ganhasse aquilo que você queria ganhar. Então, se você quer ganhar as graças de Deus, saia da desgraça, meu irmão. Tem muita gente por aí querendo libertação, mantendo a vida de escravo. E ter fé significa, eu renuncio a minha vida de escravo para viver livre em Jesus. E a partir dessa decisão, exercício. Porque se não faz exercício, mesmo que com a boca você tenha decidido em não querer ser mais escravo, voltará a ser escravo, ou voltará a ser uma pessoa cheia de muitos boicotes, que acha que está em Deus e nunca saiu do mundo. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então aplauda a palavra de Deus para que o povo de casa escute. Não vai ser aplausozinho não, aplauda a palavra de Deus, ó. Agora pega a palavra de Deus e faz exercício. Porque se eu não pego a palavra de Deus e exercito a palavra de Deus no meu coração, eu vou ser aquela pessoa que entra na academia e quer resultados sem respostas. Se a fé é resposta, eu preciso tomar cuidado com a minha fé. Por quê? Posso perder a fé, padre? Sim ou não? Posso. E o que é que faz uma pessoa perder a fé? As negligências. Você foi uma pessoa negligente. O que é que faz com que você perca a fé? A sua negligência. Você tem rezado todos os dias? Às vezes as pessoas chegam, eu lá em João Pessoa, tem um oratório lá, Nossa Senhora das Mercês, toda quinta-feira, eu faço uma manhã de abastecimento, bênção do Santíssimo e Santa Missa. E infelizmente as pessoas têm voltado do oratório, que é um ambiente lá, um centro de escuta, inclusive dos intercessores escutando. E as pessoas têm se decepcionado. As pessoas, obrigado minha santinha, Deus lhe guarde, viu? Eu falei alguma coisa que ela me deu uma resposta, né? Olha padre, se eu estou vendo de longe que está, eu vou responder ali ao apelo dele, né? Entende que o Senhor coloca até às vezes esses detalhes também na nossa vida, não é? A gente percebe Deus, mesmo que Ele não fale, eu percebi, e eu fui lá e respondi, porque eu estou decidido, não é? Obrigado pela toalhinha, foi isso que aconteceu agora? Então presta atenção. E as pessoas chegam no oratório dizendo, eu quero o padre Fábio Galdino, quero que ele tire o demônio. Porque eu não sei se vocês sabem, mas tem gente que sente cheiro de enxofre em tudo que vai. Às vezes o demônio não quer estar com ela, ela fica dizendo, eu quero ele aqui para que o Senhor depois tire. Tem gente meio fora da caixinha, não é? E quando eu olho para aquela pessoa que na grande maioria, não precisa de exorcismo, não precisa que o padre abra o santo ritual dos exorcistas, né, do século XVI. Não precisa de que depois a gente abra nada, basta que eu diga à pessoa, olha, você quer se libertar desse malefício? Porque eu estou precisando. Você está precisando se decidir por Deus. Você está precisando entrar na academia. Deixa eu dizer a você, deixa eu mostrar a academia a você. Eu vou mostrar a academia. Aí eu digo isso aqui, ó. Aqui é oração diária, leitura bíblica diária. Este equipamento na academia
é para você rezar o rosário todos os dias. Este equipamento aqui na academia é para que você se confesse logo, porque a confissão é a grande oração de exorcismo e libertação, porque você não somente renuncia e confessa, e o dedo da misericórdia de Deus lava a sua alma por inteiro, a tal ponto que nem no dia do julgamento final os pecados confessados serão lembrados, porque quando Deus perdoa para... Vamos lá, um coral. Quando Deus perdoa para... Aplauda o sacramento da confissão. Este outro equipamento é para que você não falte nenhuma missa dominical. E se for possível, utilize ele todo dia. E quando a pessoa chega até nós e acha que as coisas funcionam como as coisas do mundo, você passa... Hoje você não tem trabalho nem de digitar o número quando você passa o cartão, né? Encostou. Passou, não é? Passou. Na vida espiritual as coisas não funcionam assim. Ah não, padre, faça uma oração aí. Eu preciso descobrir se você primeiramente é uma mulher de fé. Você crê que Jesus... Porque todas as curas realizadas na palavra de Deus, e uma delas eu vou citar hoje, tiveram pessoas que olharam para Jesus e disseram: eu estou doente, mas eu sei que Ele pode me curar. E até essa resposta de fé e a cura obtida, a fé já tinha sido manifestada no coração. É tanto que, depois das parábolas, Jesus olha para as pessoas e diz: vai, a tua fé, vamos lá, vai, a tua fé, a sua fé te salvou. E quando nós olhamos para as pessoas e dizemos a elas: olha, não é um exorcista, é uma decisão que você precisa tomar. Eu sei que você quer ser um marido exemplar dentro da sua casa. Eu sei que até hoje você não foi, mas tudo pode começar a ser a partir da sua decisão de dizer: eu quero ser um marido guiado pela mão de Deus. E eu quero me submeter à sua vontade, Senhor. Eu quero viver o meu matrimônio a partir de hoje de forma diferente, submetida, Senhor, à tua palavra. Eu quero viver, Senhor, a minha vida hoje de esposa, submetida à tua palavra, porque o meu marido não sabe, mas eu ando enganando ele. E é por isso que as coisas na minha casa vão criando desordens e desordens e desordens e desordens. Às vezes eu fico olhando para as pessoas que dizem que precisam de exorcismos e que na verdade elas não precisam de exorcismos, elas precisam tapar os buracos. Eu cito muito o exemplo de uma pessoa que está numa balsa e está em alto mar. Ela está em alto mar, quando menos espera, ela começa a perceber de que a água sai brotando de dentro do barco, e ela tem um copinho. A água entra, ela pega a água, coloca para fora. A água entra, ela pega o copo, mergulha dentro da balsa, que está já cheia de água, coloca para fora. Diga para a pessoa do seu lado: quando é que isso vai acabar? Me seja sincero por caridade, isso vai acabar quando? Diga a palavra, é uma só, começa com N. Alguém precisa dizer a você que se a água estiver entrando é um problema, mas o caminho não é retirar a água, é fechar os buracos. E depois que se fecha os buracos, as frechas, a água que estiver dentro vai embora, vai ser retirada, vai entrar mais água, você vai começar a fechar o quê? As brechas. Tenha paciência, porque às vezes tem uma pessoa que viveu uma vida toda vivendo uma vida pagã, distante de Deus. Se fé é crer e confiar, você passou toda uma vida crendo e confiando naquilo que eram seus critérios de fé. E tem muita gente por aí, inclusive utilizando a internet, para começar a comunicar os critérios de fé que ela acha que deveria ser. E deixa eu dizer, se o catolicismo fosse formado com os critérios que você acha de fé que sejam, até o demônio se converteria em católico.
Mas não são os nossos critérios, porque a fé é a resposta de uma palavra que foi dada. A palavra é dita, e depois que ela é dita, eu dou um passo dizendo, eu acolho essa palavra. Agora eu preciso estar firme nessa palavra. Eu não posso mais voltar a dizer, me arrependi e vou embora. Porque pode acontecer, sim ou não. É quando a pessoa, por negligência, começa a perder a fé. Por negligência, ela começa a regredir, porque se a fé me ajuda a progredir, ela começa a regredir. E aqui está o grave problema. E aí tem pessoas que durante toda a vida passaram toda a vida dando brechas a Satanás, e quando estão por mortas, é que cai em si, graças a Deus, que uma semente da palavra de Deus em algum dia na vida daquela mulher, fez com que no momento mais crítico aquela semente germinasse, e ela começou a olhar dizendo, preciso voltar. O evangelho de hoje, né? O filho pródigo caiu em si e diz, eu preciso voltar. Às vezes esse retorno de uma hora para outra foi uma semente de uma catequista, de um padre, de uma música, de uma pregação que ficou lá dentro. Não fique imaginando que o que você anda pregando na sua casa é em vão, não. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai, mas não volta da mesma forma. Foi por isso que eu proclamava com toda a autoridade, dizendo que a palavra de Deus hoje fará sinais maravilhosos na vida de todos vocês que estão me escutando. E diante do tempo que você deu brechas, porque você deu brechas. Às vezes as pessoas decididas e começaram a se decidir por Deus, dizem, padre, até quando esse sofrimento vai passar? Eu já me decidi por Jesus. Eu passei 30 anos no mundo. Eu tenho 1 ano de caminhada e já queria que Jesus me desse as respostas que eu estava esperando que Ele desse. Afinal de contas faz 1 ano, mas foram 30 anos. Pergunte à pessoa que está do seu lado, se ela chegasse hoje, Deus os defenda, não é praguejamento do padre, não. Se você chegasse hoje na sua casa e quando você chegasse no portão, olhasse e dissesse, a porta da casa está aberta. Você entrasse na sua casa e não tivesse um móvel seu. Imagine só, você entrando na casa, sem um móvel. Sabe quando o ladrão arromba a casa, como ele deixa arrumada, não é? Sim ou não? Ele deixa a casa como? Em ordem ou desordem? Então imagine sua casa toda em desordem. E muitos móveis da sua casa todos roubados. Seja sincero. E eu queria que você desse essa resposta à pessoa que está do seu lado. Quanto tempo levaria para você substituir esses móveis de novo? Padre, minha situação econômica não está nem essas coisas. Olha, coloca aí uns 10 anos, né, de empréstimo, dessas coisas que a gente faz, não é? Se alguém chegasse na sua casa e por brecha que você deu, ele roubasse todos os móveis da sua casa, quanto tempo levaria para que você restituísse tudo isso? E às vezes esse é o preço que precisamos entender, de uma brecha que damos ao demônio, de uma entrada que ele teve na nossa vida, o tempo que também leva para você restituir a paz que Deus lhe deu e você perdeu, a virtude da paciência que Deus lhe deu e você perdeu. Porque é um caminho de fé que eu vou fazendo comigo, restituindo aquilo que o ladrão infelizmente entrou, porque a brecha foi minha. Quem foi que deu a brecha para que o inimigo entrasse na sua vida? Quem foi que deu? Foi a pessoa que está do seu lado? Foi o seu filho? Foi o seu marido? Foi por culpa do padre? Quem foi que deu essa brecha? Diga você, quem foi que deu essa brecha? Bata assim, diga, fui eu, padre, que dei essa brecha. Por negligência. E eu comecei a perceber que o inimigo estava me arrodeando, porque naquele dia, naquela manhã que eu não quis rezar, como todos os dias eu rezo, eu disse naquele dia, eu estou indisposto, eu não vou rezar. E isso foi para terça, foi para quarta, foi para quinta. No domingo eu já não fui para a missa. O outro domingo eu também já não sei mais como é que está a liturgia, porque é lindo quando a gente vai para a missa e percebe os anéis, né, dos domingos do tempo comum. Os domingos, né, agora da quaresma, com os evangelhos todos trazem um caminho no sacramento da penitência. Mas se a gente falta um domingo, se a gente falta uma oração, se a gente deixa de estar na presença de Deus quando Ele aparece para caminhar conosco, somos muito fáceis em habituar-nos a estarmos escondidos de Deus.
E você vai se habituando. Não, hoje não. Hoje eu vou pagar a conta, hoje eu vou para o banco, hoje eu vou limpar a casa. Já começa a dar atenção a outras coisas, entre essas besteiras, né, de horóscopo. A gente já começa a olhar coisas outras. O demônio, gente, vai muito sutil, não é? Imagine de que o nível de inteligência e da vontade do inimigo de Deus é muito maior do que a nossa. Ele sabe como ir nos arrodeando, girando. E para que eu e você não caiamos, meus irmãos, seja fiel à sua oração. Padre, às vezes eu chego na minha oração, não quero dizer nada. Diga somente uma coisa e permaneça. Se você faz meia hora de oração, às vezes você vai muito fervoroso, falando, lendo a palavra de Deus. Se você naquele dia não quer rezar, fique aquela meia hora diante da palavra, sem dizer nada, mas diga só uma coisa: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso. Só Tu tem palavras de vida eterna. Olha, eu não queria estar aqui, queria estar dormindo. Eu estou inclusive com raiva do Senhor, mas vontade dá e passa. Mas eu quero ficar aqui. A minha decisão é ficar aqui em toda a Tua palavra, porque diante das minhas cruzes, Deus vai manifestar a Sua glória. Só quem pode dar glória depois da cruz é o Senhor na sua vida. E é por isso que eu me decidi, uma vez por todas, em estar, Senhor, na Tua presença. Em permanecer, Jesus, na Tua presença. Você que está em casa, que tem colocado no juízo, eu estou precisando de exorcismo. Você está precisando ser uma pessoa decidida por Deus. Se o seu coordenador, se a sua coordenadora, se os seus mestres, seus superiores, seus bispos, se os padres da sua diocese, se os seminaristas que estão com você, fica gladiando, e você fica sem saber o que é que você fazer, a quem agradar disso e daquilo outro, meu irmão, busque viver uma vida que agrade a Deus. E não tem nada mais, e não tem nada maior do que agrade a Deus, do que um coração que se abre para responder o amor dEle. Porque Deus se derrama a todo instante, a todo tempo. Até eu cantava quinta-feira, aqui, ou foi ontem: meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar, noite e dia sem cessar. E que bom quando Deus olha para seus filhos dizendo, e noite e dia sem cessar, Ele deixa ser cuidado. Porque o Senhor tem cuidado, tem querido cuidar de nós. E nós, muitas vezes com poucas disposições, temos aceitado a mão do Senhor para dizer, deixe eu lhe ajudar. É que até que você tenha sofrido uma queda e tenha quebrado a perna, até chegar no hospital tem passos. Você já quer ser curado na hora da sua queda. Levou uma queda, quebrou a perna, quebrou. Eu proclamo que você vai ser curado dessa perna. Mas você precisa de alguém que lhe levante. Você precisa de alguém que lhe coloque na maca. Você precisa de alguém que lhe leve para o hospital. Você precisa de alguém que acompanhe em você seu processo de recuperação. E se você obedecer todo o processo de antibióticos e remédios, aquela perna que eu proclamei será curada, vai ser curada. Ela podia ter dado infecções, ela podia depois ter sofrido outras coisas, e o Senhor foi, ou seja, guardando que aquele acontecimento não se tornasse uma coisa pior, e não deixou que o Senhor curasse. Agora precisa que você obedeça todo um processo de recuperação. E no processo de recuperação precisa ou não precisa ter fé? Sim ou não? Aquelas pessoas que são meio assim fofinhas, né? Eu tenho que ter cuidado. Elas precisam ou não precisam ter fé no processo de recuperação do corpo que tinham? Sim ou não? Tenha fé. E se você não chorar e se você não se arrepiar, não tem nada. Mas tem tudo. Se mesmo sem choros e arrepios você disser para você mesmo, eu me decidi por Jesus. Eu me decidi pelo Senhor. E que bom que nós temos a Canção Nova e tantas outras comunidades que têm resgatado homens e mulheres a se decidirem por Jesus. Ninguém está prometendo a você, meu irmão, uma balsa que vá navegar mar adentro, que não tenha ventos contrários. Mas nós estamos dizendo a você que estamos todos juntos nessa balsa com Jesus. Estamos todos juntos nessa balsa com Jesus. Eu convidaria inclusive vocês a lerem. O padre é professor, né? E depois fica passando leitura para o povo, né? Mas é bom ou não leitura espiritual? A gente às vezes fica assim, padre, queria uma leitura espiritual. Tem uma leitura espiritual fantástica, pequenininha. A carta do Papa por ocasião da Quaresma 2025. Esse ano.
Leia a carta do Papa. Quem ainda não leu a carta do Papa, levanta assim o braço. Quem não leu a carta, diga para a pessoa que está do seu lado: leia. Já era para ter lido, mas ainda dá tempo. Leia a carta do Papa. O Papa Francisco coloca 3 pontos na nossa caminhada quaresmal de fé. Caminhar. Não permitir que o pecado paralise a nossa vida. Não deixe que o pecado paralise a sua vida. Caminhe. Aí o Papa depois na segunda pista diz: caminhe sem pisar. Como é que a gente vai entender? Quando eu li o que o Papa escreveu, caminhar sem pisar, como é que a gente caminha sem pisar? Está enlouquecendo? Ninguém vai voar. Eu entendi. Porque o Papa está dizendo: caminhe sem pisar no outro. E por fim, o Papa diz: caminhem juntos. Nessa travessia quaresmal de tantas tentações, todos nós, meus irmãos, não precisamos correr na frente de ninguém, porque a promessa de vida eterna que Deus tem nos prometido é para todos nós. Todos nós, se nos decidirmos pela palavra de Deus, todos os que estão aqui entrarão no céu. Aplauda a palavra de Deus, porque isso é promessa de Jesus. Aplauda com alegria a palavra de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: você se decidiu por Jesus, você vai para o céu. Agora fique firme. Fique firme. Ficar firme tem toda a diferença. Diga para a pessoa que está do seu lado: estar firme tem toda a diferença. Se não rezava, começa a rezar. E tem gente que fica dizendo, querendo passar a perna no padre, né? Padre, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não tenho hábito de estar rezando o texto todos os dias. Começa hoje, terça-feira já é um hábito. Aí vai rezar quarta, rezar quinta, rezar sexta. Já criou hábito. Eu não tenho hábito de ir para a missa. Vai domingo, depois vai no outro, vai no outro, vai no outro. Depois de um mês é hábito. Você não nasceu cometendo pecados e fez hábito com os pecados, porque não pode fazer hábitos com a vida da graça. Diga amém. Eu tenho um testemunho para dar, e inclusive queria dar um grande abraço, não é? A comunidade Canção Nova lá de Aracaju, em Emanuel Estênio, tem feito um trabalho excepcional lá em Aracaju. Vamos aplaudir a Canção Nova lá de Aracaju, tem crescido tanto. Esses dias eu estava por lá, aplicando um curso sobre demonologia, não é? Minha ideia aqui não era nomear demonólogos e exorcistas, mas instruir os fiéis. Os fiéis estão precisando ser instruídos nessas coisas. Tem equações que a gente precisa explicar. Estava lá com a irmã Maria Eunice, né? Estava lá toda a comunidade, como aqui, não é? Tanta acolhida com o Danilo, com o padre José Augusto. Essa manhã estava celebrando, a Luzia Santiago estava lá, e eu tive a oportunidade de olhar para todos eles, que é um dever, dizendo assim: olha, eu agradeço, porque meu sacerdócio, ele foi também adubado e moldado pela Canção Nova. Já imaginou que com 14 anos eu estava aí sentado com vocês, participando dos acampamentos com o padre Léo? E eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus, dizendo: olha, a minha forma de retribuir a Canção Nova, tudo aquilo que ela me deu. Tudo aquilo que a Canção Nova me ofereceu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu estava lá em Aracaju, num acampamento desse de cura e libertação também. E lá teve várias manifestações. Depois chegou uma mulher, e eu entendi o quanto ela queria se reconciliar com Deus. Mas era uma mulher sofrida, dura, rígida. Ela era uma mulher muito... E ela disse que queria confessar. Depois desses encontros, sobretudo desses encontros assim, que daqui a pouquinho eu vou pegar o avião, já vou voltar. Amanhã na minha paróquia já tem aí 4 missas, não é? Eu preciso chegar porque a missa dominical, eu preciso lá estar presente. Mas aí com aquela velocidade toda de chegar, de pregar, depois de voltar já, o Estênio depois diz assim: padre, tem uma pessoa que o senhor precisa escutar. E depois foi enviada essa pessoa. E eu, inclusive, fiquei lá numa salinha, que é a sala do Emanuel Estênio, onde a diretoria, onde ele gerencia as coisas. E eu me sentei lá com aquela mulher, e ela começou a dizer: padre, eu preciso me confessar. E depois da confissão, eu entendi de que ela queria dizer, ela queria dar a resposta de uma mulher nova a Deus.
Só que quando eu coloquei a mão na cabeça dela, o Senhor me mostrou muito forte de que ela receberia a absolvição daqueles pecados, mas ela por descuido, não era porque por maldade, por malícia, ela tinha esquecido de algo que Deus me fez interrogá-la na hora e não dar a absolvição imediatamente, porque algo me dizia que ela não ia sair transformada daquela confissão, porque a decisão dela não poderia ser uma decisão por partes, teria que ser definitiva naquela confissão. E naquela hora Deus me deu uma palavra de ciência, e o Senhor disse assim: fale para que ela confesse os ódios que ela tem do filho dela. E eu fico às vezes muito inquieto com essas coisas que o Senhor faz, porque eu fico também constrangido de dizer: a senhora tem ódio da sua filha? Depois eu fui perguntar: quantos anos tem seu filho? Ela disse: tem 8 anos de idade. Isso não é possível que uma mulher tenha ódio do filho com 8 anos de idade, né? Eu disse: mas Jesus, eu não vou fazer essa pergunta não, porque eu já fui assim, né, duvidando do que Jesus estava querendo me dizer, eu fui comendo pelas beiradas, né? Eu vou dizer: quantos anos seu filho tem? Porque se ele tivesse assim 16, vai que a droga, alguma coisa do tipo, tinha decepcionado ela, mas 8 anos de idade. E como que o meu anjo da guarda dissesse: diga, porque Deus queria que ela se decidisse completamente. Eu disse: minha filha, olha, não sou eu não, Jesus está me perguntando, Ele está, não é assim, né, quando a gente faz, Ele me mandou perguntar a você, não sou eu, é Ele, o porquê você não se confessa nesse momento do ódio do seu filho. Aquela mulher entrou num choro profundo, e eu disse: Senhor, o Senhor tinha razão, mas eu não sei qual é o contexto dessa conversa, porque esse menino tem 8 anos, e eu olhei para a cara dela bem surpreendido e disse: o porquê você tem ódio do seu filho? Ele tem apenas 8 anos. E ela falou: padre, eu achava que eu não deveria ter conversado isso com o Senhor na confissão, e por isso que eu não lhe disse antes. Mas antes de vir para esse acampamento, eu disse para o meu filho que eu o odiava. Eu disse: por que você fez isso? Ele disse: porque eu me separei do pai dele, e um final de semana sim, outro não, ele fica com o pai, e ele foi até o pai, e naquele final de semana ele voltou, e eu peguei no celular dele uma foto que o pai tirou quando ele estava no colo da outra, do adultério daquele pai. E ele estava sentado sorrindo, e quando eu vi o meu filho no colo daquela mulher ou outra que tomou o meu lugar, eu disse para o meu filho: você tirou esta foto, então eu quero lhe dizer que a partir de hoje você tem o meu ódio. E ela falava isso soluçando, e eu estava entendendo de que o Espírito estava agindo no coração dela. E eu disse: você tem fé na palavra de Deus? Ela disse: tenho, padre. Você está decidido em abandonar esse ódio? Eu estou decidido. O que é que eu faço? Eu digo: por penitência, você todos os dias vai colocar as mãos na cabeça do seu filho, vai rezar um Pai Nosso sobre ele, e terminando o Pai Nosso, diga que o ama. Esse pequeno gesto vai fazer com que aquele gesto de maldição que você deve por ele seja completamente quebrado. E nessa confissão, minha filha, eu te absolvo em teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei onde é que ela está hoje, mas eu tenho certeza de que é uma mulher nova. Aplauda os efeitos da palavra de Deus e aquilo que o Senhor que nos pede hoje. Eu ia falar da leitura, né, porque já está esgotando o tempo, daquela mulher hemorrágica que pega no manto de Jesus. Eu posso até dar o versículo bíblico, para que você depois possa então, no Evangelho de Marcos 5, 25 em diante, uma mulher está sofrendo muitas hemorragias, muitas. Ela diz: Jesus pode me curar. A hemorragia desapareceu? A hemorragia desapareceu? Não. Ela disse no coração: o Senhor mandou o seu filho, e ele pode me curar. Ela foi responder dizendo, como uma videira que ligada, um ramo como que ligado à videira recebe toda a seiva. Jesus não fala isso numa parábola, né?
os ramos que ligado a mim terão vida. Ela precisou tocar naquele manto para estar ligada para sempre com o Senhor. E este foi o seu ato de fé que fez com que Jesus olhasse para ela e dissesse: a tua fé te salvou. Ela segurou no manto de Jesus e até hoje está agarrada nele. E ela escutou do Senhor que a viu fazer esse gesto, dizendo o quê? A tua fé te salvou. Diga para a pessoa que está do teu lado: a tua fé te salvou. Na tarde de hoje, a tua fé te salvou. Quem se decidiu por Jesus de uma vez por todas nesse rincão, diga: eu. Diga para valer, quem se decidiu, diga: eu. Vai ficando em pé, vai ficando em pé. Se Cristo me libertar, se Cristo me libertar, verdadeiramente, Senhor, vai atuando na nossa vida, vai atuando no nosso coração, vai atuando em toda a nossa existência. Ergue os seus braços para o alto, como aquela pecadora ali agarrada no manto de Jesus de uma vez por todas, como aquela mulher que estava se esvaindo de sangue, perdendo vida. Ela estava perdendo vida, estava definhando, estava morrendo, segurando agora na videira. Como ramo, ela estava recobrando toda a vitalidade dela, toda a força que ela não tinha mais. Ela recobrou tudo, enquanto sua mão estava ali agarrada com o manto de Jesus. Agarre-se agora, levantando seus braços lá no alto, agarre o manto de Jesus e diga: Senhor, eu agora estou ligado a Ti, renova as minhas forças, as minhas energias, a vida que em mim estava se esvaindo, perdendo, e vai cantando com a Juliana: se Cristo me libertar, se Cristo, vai cantando, clamando de todo o coração, juntos. Se Cristo me libertar, verdadeiramente um bonito coral, livre serei. Homens e mulheres com ministério. Se Cristo que? Se Cristo me libertar, juntos, cheios do Espírito, verdadeiramente livre ergue os seus braços, serei. com o ministério Canção Nova, Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu quero escutar a sua voz. Liberta-me. Obrigado, Jesus. Nos agarramos como aquela mulher hemorrágica ao teu manto, Senhor. Conceda-nos a vida. Homens e mulheres, prata, se Cristo que? Se Cristo me libertar, Um bonito coral, um bonito coral. verdadeiramente. Vai cantando isso. Você que está em casa, se Cristo me libertar, clama. Se Cristo me Sim, Senhor, essa é a nossa decisão. Liberta-nos, Senhor. Devolva-nos como aquela mulher hemorrágica, a vida que estávamos perdendo, ligados a Jesus, clama. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. faz crescer esse hino, liberta. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. para encerrar, Senhor Jesus. e que os efeitos da palavra de Deus sejam atingidos e manifestados na vida de todos. E eu vos peço, na autoridade, Senhor, da vossa igreja, como ministro e servo desta comunidade, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, São Miguel, que todos estes, Senhor, sejam manifestados as glórias desta palavra que é vossa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga para valer, amém. Amém. Liberta-me, Senhor Jesus, liberta-me.